Bom, vamos falar um pouquinho, eu já estou aqui mega curioso para poder saber um pouco mais sobre atividade física e exercício físico, principalmente no verão. É algo que eu já faço todos os dias, para quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. E eu estou recebendo aqui na nossa sala o Dr. Vinícius Hirota, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as atividades. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho sobre atividade física, exercício físico, alguns momentos para a gente poder dividir aí essa expectativa, a idade correta para a gente poder estipular o exercício, enfim, desmistificar um pouquinho dessas questões aí que são um pouquinho, às vezes, turbulentas e conturbadas. Ajudar o pessoal, né? É verdade. E o Dr. Vinícius vai falar para a gente aqui todos os cuidados que nós precisamos ter ao praticar uma atividade física no verão. Mas antes de nós falarmos sobre os cuidados, o Dr. Vinícius estava comunicando para mim aqui, conversando, que tem diferença. Muitas pessoas não sabem entre exercício físico e atividade física. Você sabia disso, que tem diferença? Doutor, explica isso para mim, porque eu não sabia disso não. Maravilha, Renato. Então, a ideia do exercício físico é quando a gente estipula algo sistematizado. Então, a gente parte para uma prática sistematizada, organizada, prevendo um tempo para essa prática. Do exercício, você está falando? Do exercício. E a atividade física é algo pontual. Então, uma vez por semana, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada. Uma vez por semana eu faço futebol. Uma vez por semana eu dou uma pedalada. Isso é atividade? Isso é uma atividade física que faz uma geração de gasto calórico também, mas não sistematizada, não organizada. Então é uma atividade esporádica, então essa é a diferença. E o movimento é isso que a gente está fazendo, né? Então eu estou me movimentando, o corpo humano precisa desse movimento. Então a gente tem o movimento que também gera um gasto de energia pequeno, a gente tem o exercício físico, que é algo sistematizado, e a atividade física, que é algo esporádico. Então você falou três coisas. Movimento, são três coisas que você acabou de falar? Perfeito. Vamos lá. Vamos ver se vocês gravaram aí, ó. Memorize, pessoal. Movimento já é o que todo trabalhador já faz. Ao se movimentar para lá e para colar, isso no dia a dia do seu trabalho, não é isso? Perfeito. Exercício físico é o que eu já faço, vê se é isso mesmo. Devo estar indo na academia de segunda a sexta, acaba o programa aqui 18 horas, de 17 horas, 19 horas da noite até 21, exercício físico. Correto. E a atividade física, quando você fala assim, ó, hoje, quarta-feira, eu programei o meu futebol, todas as quarta-feiras. Perfeito. Rapaz, isso é interessante, porque muitas pessoas ficam assim dispersas, não ficam ligadas e atentas para esse tipo até mesmo de questionamento, de saber o que é um movimento, uma atividade, um exercício, não é isso, doutor? É isso aí, Renato. Então a gente tem que sempre estar disposto a praticar o exercício físico, porque a gente quer uma adaptação crônica do nosso organismo, né, para a questão fisiológica. Então, fazer uma atividade física, a gente está expondo o nosso corpo, a gente está expondo o nosso metabolismo, mas eventualmente essa questão fica fragmentada. Então eu tenho um efeito agudo no meu corpo. Eu faço uma vez por semana. Quando eu passo a sistematizar isso durante 3 vezes, 4 vezes, todo dia, que é o ideal, a gente teria então essa questão aguda, crônica do nosso corpo. Então o efeito seria benéfico. É isso que a gente quer, né? A gente quer ter mais saúde, mais qualidade de vida derivado do exercício, né? E tomando os devidos cuidados, claro, que eu acho que a gente vai discutir aí hoje. Sim. E, doutor Vinícius, uma outra pergunta ligado a isso que a gente está conversando. Muitos trabalhadores, eles se questionam falando o seguinte, eu não preciso fazer exercício físico, que é o primeiro que você relatou, que é estar numa academia fazendo os seus atividade de musculação aeróbico de segunda a sexta, porque, 2 pontos, eu já trabalho pegando peso quase todos os dias. E todos os sábados eu já estou fazendo minha atividade física, que é o futebol. Aí eu te pergunto, essa pessoa que já sobe, desce escada, já pega no pesado de segunda a sexta, fazendo o movimento que você falou no começo, e todos os sábados fazendo a atividade física, que é o futebol, precisa ou não precisa fazer um exercício físico? Muito boa essa sacada, né, Renato? Eu acho que a ideia é a gente sempre... Eu já ouvi muito isso. A gente acumular a quantidade de horas de atividade física. Sim. Aí isso viraria um exercício. Então, a dica que a gente pode dar para aquela pessoa que já está começando, que ainda não faz o exercício físico, né, que não pratica numa academia, não faz uma caminhada todo dia, é que ela possa, de repente eu trabalho num prédio. Então, eu consigo subir 2, 3 andares caminhando, isso vai me ajudar. Então, se todo dia eu começar a fazer essa prática da atividade física, eu consigo manter um exercício daqui a pouco. Diário. Porque eu estou praticando. O que acontece muitas vezes é que
Esses exercícios, eles têm um intervalo muito grande, diferente de quando a gente vai na academia. Então, a gente faz uma série de exercícios com intervalos adequados. Então, quando a gente pensa no exercício, nessa prática sistematizada, na organização, significa que a gente está fazendo um exercício com foco isolado, por exemplo, para o braço ou para pernas, e que a gente faz algumas vezes, tem uma série que a gente executa com algumas repetições e que a gente tem intervalos para isso. Então, essa organização, a gente precisa estar condizente com o nosso objetivo. Olha aí, ó, você que está nos assistindo agora, já pode fazer esse resumão, você já pega no pesado. Trabalha, né? Para quem trabalha em prédio, principalmente quem mexe com obra, você pode subir e descer essas escadas todos os dias sem precisar fazer exercício físico e gastar com a academia, não é isso, doutor? É verdade. Então, se eu pegar uma boa ideia. É uma boa ideia. Se eu tivesse todo dia uma rotina de carregar 10 sacos de cimento no mesmo horário, olha, parece que está dando certo. Vai dar certo. Isso, porque eu estou sistematizando, estou organizando. Eu carreguei um saco, dei um intervalo. Sim. Carreguei outro saco, dei um intervalo. Entendi. Ok. O que acontece muitas vezes é a questão da postura das pessoas. Então, quando eu tenho um serviço braçal, eventualmente a postura pode não ser adequada. E aí a gente pode sofrer algum dano, né? Alguma lesão muscular, enfim. Então, a ideia do exercício é também a gente ter um monitoramento de um profissional de educação física, porque ele está acompanhando, né, a sua prática. Então, ou você tem um personal, ou você tem um professor de educação física que está ali te auxiliando durante aquela prática, pode te evitar a ter lesões. Né? Então, o exercício também, a gente prevê que a gente comece com uma carga mais leve, que é uma adaptação que a gente está esperando dentro dessa rotina do sujeito, e a gente poder chegar num nível mais elevado. Quem sabe um dia você virar um atleta. Eita! O Renato tá no caminho. Eu tô... É isso aí, doutor Vinícius. Agora vamos entrar nos cuidados que todos nós precisamos ter ao praticar um exercício físico no verão. O verãozão tá aí, determinadas cidades, vamos falar, o Rio de Janeiro ontem estava dando 35 graus, em Cuiabá estava dando 38. Em alguns pontos aqui de São Paulo, até nós sabemos que no litoral estava uma chuva, e em algumas cidades também está o calor. Quais seriam as roupas adequadas para a gente estar usando ao praticar um exercício físico e concernente também à alimentação e hidratação? Qual é os cuidados que todos nós que praticamos a atividade precisamos ter? Maravilha, Renato. Então, a ideia é que a gente use uma roupa leve, uma roupa que possa se adaptar àquele ambiente. Então, a gente tem hoje a tecnologia trabalhando para isso e a gente sempre costuma dizer, quem é da área de educação física e de esporte, que calça jeans nem pensar. Nem pensar. Né? A gente sempre procura... Nem bermuda. A gente nem bermuda jeans. Nem bermuda jeans. Então, a gente gostaria que você falasse unissex, tanto do homem quanto da mulher. Maravilha. Então, a mulher geralmente usa uma calça leg. Calça leg, né? Hoje a gente tem aí um macaquinho, né, que a mulher anda usando. Então, uma roupa adequada, que tenha flexibilidade para a gente poder se adaptar àquele exercício, né, àquela atividade que a gente está fazendo. O homem geralmente usa uma bermuda, usa uma camiseta, enfim. Então, a gente está procurando estar com mobilidade corporal, aquela questão do movimento. Do movimento. Muito bom, para a gente poder fazer o exercício. Sim. Ok? Então, o traje é muito adequado, né? Que seja leve. Tênis, de preferência, né? Claro, não dá para a gente fazer atividade física aí com sapato. Tem algumas pessoas que usam sapatênis. Rola ou não rola? O que você Até acha? podemos utilizar. No entanto, a gente tem que tomar alguns cuidados com isso, para isso não virar uma lesão crônica também. Então, joelho, você fala, doutor? Talvez no joelho, talvez no esteira. Pé. Né? Eu tô com uma inflamaçãozinha na sola do meu pé. Okay? Então eu faço corridas 3, 4 vezes por semana. Então eu procuro adaptar o calçado. Então, um tênis com uma sola um pouco mais folgada, isso pode ajudar. Né? Mas, é claro, a pessoa tem que se sentir bem, ela tem que, não só na questão, às vezes, a morfológica, mas da estética, né? Enfim, as pessoas se sentindo bem, acho que a ideia, a atividade física, até as dicas do nosso psicólogo aí, né, que acabou nos deixando, é que a gente consiga ter uma prática prazerosa. Entendi. Como você disse, doutor, agora que nós precisamos estar com roupa leve mediante a determinados movimentos que tanto o homem e a mulher vai precisar fazer no decorrer do exercício, eu falo aqui perante a todo o nosso público, que nós temos um público muito grande de cristãs.
né, mulheres cristãs. Tem algumas mulheres cristãs que já chegou até mim e comentam assim, eu não faço determinado tipo de atividade ou exercício físico, porque eu vejo muitas mulheres usando leg, você comunicou aqui sobre leg, né? Elas usam leg e usam aqueles macaquinhos, você falou, né? Isso. Os macaquinhos, Um para mim fica muito indecente. Se elas usarem o leg com um blusão, dá para fazer? Sem problema, sem uma problema? camiseta, por que não? Né? Uma calça de camiseta, né? moletom. Né? Ótimo. Hoje em dia a gente tem algumas outras roupas aí, talvez, né, imitam uma sainha. Enfim, então acho que dá pra gente se adaptar. Né? Uma calça de moletom, por que não? Porque é um pouquinho mais folgado. Eu acho que isso, como eu disse, né, a gente tem que ir para elas até mesmo não se sentirem inferiores e elas também poderem participar e fazer, né? Sem dúvida, né? Então a camiseta, quando a gente fala de uma camiseta, não precisa ser uma camiseta curtinha, justinha. A gente pode usar uma camiseta um pouquinho mais larga. Isso vai favorecer, oportunizar o sujeito aí a fazer uma aula de ginástica, né? Ou a fazer uma aula de musculação, enfim, fazer uma caminhada na rua. Então a gente não precisa estar ali, né, completamente exposto. Acho que isso aí é até uma questão ética. Que a gente, às vezes, as pessoas se sentem incomodadas nas academias. Até mesmo por ser casado, eu não posso ficar demonstrando muito minhas ondulações do corpo, né? Porque meu marido não vai gostar, ou então tem algumas mulheres que não vão para determinada academia, porque o meu marido não gosta, usa leg, então ela usando uma calça e moletom, fica a dica para vocês, mulheres que estão nos assistindo. Você, mulher cristã, né, que não gosta de usar leg, você já está recebendo a dica aqui do Dr. Vinícius. Você pode usar uma calça de moletom e nada vai te atrapalhar de você poder fazer a tua atividade física. E concernente à alimentação. Quando a gente fala, doutor, de dieta, né, muitas pessoas falam assim, você está em dieta, mas você está comendo doce. Você está em dieta, mas você está comendo picanha. Você comeu picanha nesse carnaval? Eu acho que eu engordei 1 quilozinho, hein? Eu abusei um pouquinho. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a alimentação. Qual seria a alimentação adequada para nós estarmos fazendo o exercício físico durante o período de segunda a sexta e comendo bem e não exagerando? Maravilha, Renato. Então, a dica que a gente sempre procura dar é que as pessoas têm que levar uma alimentação saudável, ok? Então, quando a gente fala em dieta, nem sempre a dieta é ter uma restrição alimentar. Sim. Né? Acho que na mente de todo mundo é restrição. Você Nem vai comer sempre. só folha. Isso. Não, a gente pode ter uma alimentação saudável, eu sempre falo isso para os alunos. Então, a gente poder ter aquele prato colorido, isso vai sempre ajudar. Agora, o que não pode acontecer é a gente ir para a atividade física, ir para o exercício, ir para a academia sem se alimentar. Né? O jejum pode ser prejudicial. Então, a ideia é a gente acordar, tomar um café da manhã, antes da prática do exercício físico também se alimentar, ok? Então, seja com uma barrinha de cereal, tomar um suco, comer uma fruta. A ideia é a gente ter energia para gastar, né? Além daquela do nosso corpo. A não ser que eu esteja, como você falou, né, a dieta sempre reflete um pouco nisso, num momento de emagrecimento. Então, o exercício ele vai me ajudar o quê? A gastar energia. Agora, se eu, após o término do exercício, eu voltar e me alimentar com uma hipercaloria, isso vai fazer eu engordar novamente. Então, é sempre aquela ideia, né? Se eu quero emagrecer, eu preciso gastar um pouquinho mais e dar uma restringida aí na questão calórica, ok? Eu sempre falei também para os alunos, né? Uma dica, eu sei que essa área é uma área bem da nutrição, mas eu acho que a gente pode levar na semana, talvez, uma vida um pouco mais regrada. E aí, nos finais de semana, se você vai comer uma pizza, você vai num churrasco, e aí você abusar um pouquinho, talvez, da carne, como você falou, né? Ou de um pedacinho a mais de pizza. Então, acho que essa questão é a gente se sentir bem. O exercício, ele vai balancear o nosso gasto energético. Verdade. Então, se eu estiver praticando atividade física, eu posso, talvez, abusar um pouquinho no carnaval, né? Agora, a gente terminou o carnaval... Abusar não, todos nós abusamos desse carnaval, porque eu comi, hein? Então, no carnaval... Acabando aqui o programa, eu já vou descer pra academia, porque eu tenho que perder tudo que eu comi, né, nesses 4 dias de carnaval. E aí, se você depois da academia for lá e ainda ter uma hipercaloria, né, na sua alimentação, talvez vai manter, então, o peso elevado. É verdade. Não é? Doutor, e qual seriam os cuidados? Por exemplo, aqui em São Paulo temos aí o Parque do Ibirapuera, que é um parque enorme, um verde maravilhoso, onde muitas pessoas
praticam a sua atividade Perfeito. física e também o seu exercício físico ao ar livre. E no Rio de Janeiro, alô, meus cariocas que estão nos assistindo aqui, nós temos o Aterro do Flamengo também, que é um parque maravilhoso, muito verde, em frente à praia, né, tremendo. Qual que é o cuidado que todos os paulistas que são daqui de São Paulo, do Parque do Ibirapuera e também do Aterro do Flamengo do Rio de Janeiro, precisam ter mediante esse calor ao praticar o exercício físico ao ar livre? Muito boa essa pergunta. Acho que a gente tem que tomar um cuidado no verão com a questão da hipertermia, que é a insolação, né, para a gente não sofrer um pouco desse mal. Então, a dica que a gente sempre dá é para as pessoas poderem realizar atividade física, ou exercício físico, pela manhã ou no finalzinho da tarde, porque a gente ficar exposto ao sol vai requerer que a gente tenha uma hidratação também um pouco maior. Né? Então, acho que vale a pena a gente, né, ressaltar aí a questão da hidratação, porque é importante a gente sempre se hidratar durante o exercício. Até aquela pessoa que está na piscina, na natação, às vezes a pessoa fala, não, já estou imerso na água. Não, mas você não está ingerindo água. Então, hoje o nadador também, ele nada com o squeeze ali do lado. Então, a hidratação deve ser constante. Então, se a gente estiver mais exposto ao sol, que essa hidratação seja contínua. Então, se eu estiver lá na praia, como você falou, né, o pessoal do Rio de Janeiro aí tem esse privilégio. O Aterro do Flamengo é maravilhoso, é enorme. Então, a gente sai para fazer uma caminhada, então o ideal é que a gente tenha ali, né, um squeeze, né, a gente está sempre se hidratando aí durante essa caminhada. Né? Uma dica que talvez a gente possa deixar aqui é que você deva consumir entre 30 e 35 ml de água por cada quilo de peso corporal. Uau. Então a gente chega naqueles 2 litros em média. Então vou falar por mim, eu tenho 70 quilos, se eu consumir 30 ml de água por cada quilo de peso que eu tenho, eu vou consumir 210, não é isso? Então isso vai me dar 2 litros e 100 ml. 100 ml. Então a gente tem falado aí para as pessoas consumirem 2 litros, 2 litros e meio no calor. Isso vai ajudar a manter o nosso corpo hidratado. E quando você fala de consumir 2 litros de água por dia, a pessoa vai praticar o exercício físico no ar livre, você fala de a gente tomar o líquido antes do treino ou durante o treino ou após o treino? Qual que seria a recomendação melhor? Antes, durante e depois. Então a gente tem que se hidratar durante o dia inteiro. Entendi. Então eu sempre falo pro pessoal, a dica não é essa, a gente manter uma garrafinha de água. Então a cada hora, se a gente conseguir tomar um copinho de 200, 300 ml de água, a gente vai cumprir o dia com 10 horas tomando 3 litros de água. Entendi. Né? Então a gente faz essa distribuição. O mesmo cuidado ao ar livre que você fala que nós precisamos ter, temos que ter também no lugares fechados? Por exemplo, nos treinos que damos no ar livre, qual que é a recomendação que você daria, Renato? Seria bom a pessoa treinar 40 minutos lugares abertos, que está exposto ao sol, e lugares fechados, 1h30, 2 horas. E de tempo, qual que seria a recomendação? Maravilha, boa pergunta, Renato. Então, vamos pensar, se a gente está na praia de manhã, vamos fazer uma caminhada. Bem de manhãzinha, 6, 7, 8 horas da manhã. Então, uma caminhada aí que a gente consiga realizar durante 1 hora, sem o sol excessivo, maravilha, dá pra gente fazer. 1 hora? Isso, okay. Então, né, dá pra gente fazer aquela caminhada de 1 hora. Se eu tô lá ao meio-dia e eu quero fazer a caminhada, então vamos tentar reduzir um pouco essa caminhada para 30 minutos, né, 25, ok? Se eu ainda quero correr, então que eu possa reduzir um pouquinho essa corrida. Okay. E aí sempre buscar hidratação. Agora, no ambiente fechado, hoje as academias têm ar-condicionado, geralmente estão mais bem preparadas. Acho que a gente procurar uma hidratação, a gente se manter aí dentro do contexto. E os treinos também nada de muito excessivos. Então, treinos de 30 a 70, 80 minutos, que é o que geralmente é o que a gente faz dentro da academia. Ok? Aí a gente tem que só observar, né, a questão da musculação ou talvez numa atividade de resistência, né, que seria uma caminhada, uma corridinha na esteira. Né, distribuir aí nesse horário. Para a gente fechar aqui bem rapidinho, doutor, quando você fala de tempo, esse tempo qual seria o tempo suficiente para um jovem, né, que está aquele gás, tem que ficar maromba, tem que ficar forte, e qual seria o tempo para o idoso? Bem rapidinho aqui para a gente fechar. Ok, então as crianças geralmente, né, se a gente pega uma criança, ela faz uma atividade física aí de 1 hora, 60 minutos já é o suficiente. Por dia. Já é o suficiente, ok. Né? Se a gente pega um adulto, dependendo do nível de treinamento que a gente esteja, mais de 40 a 50, 60, 70, 80 minutos que a gente falou. E aí, se a gente pega uma pessoa mais idosa,
Se ela está fazendo uma caminhada, talvez de 30, 40, 50, 60 minutos. Se ela vai lá na academia, aí eu tenho que dar uma olhadinha no treino, mas coisa de até 60 minutos também. Eu acho que é o suficiente. Porque isso vai manter a gente ativo durante todo o dia e toda semana. Perfeito, perfeito, doutor Vinícius. Obrigado aí por esclarecer tudo pra gente a respeito de todos os cuidados que nós precisamos ter ao exercitar. Ó, 3, tô ligado, hein? Movimento, exercício físico e atividade física. São 3 coisas totalmente diferentes e muitas pessoas não sabiam disso. Que se complementam, né? Doutor, por favor, deixe os seus contatos, Instagram, fica à vontade. Ok, então eu queria agradecer, né, a oportunidade aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse assunto. O meu Instagram é @virota, com H. Fico aí disponível, né, para a gente poder conversar nas redes sociais, enfim, né, trocar as ideias, complementar um pouquinho mais aí sobre esse assunto que sempre é bastante instigante, né? E aí a dica é a gente poder se movimentar, né? Nosso corpo foi feito para isso, para a gente poder se movimentar, para a gente estar ativo e não ficar só esperando, sentado. A gente tem que fazer alguma atividade física. Parado só a morte. Só. Vamos pra frente. Aqui não tem ninguém. Ninguém aqui tá nas cinzas. Já foi falado aqui por mim, pela Bárbara Umbani no programa, no início do programa. Tá todo mundo aqui vivo. Isso aí, tá pra bom? se movimentar. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Legal, tá bom?